Hoje é o dia 9, ou seja, um dia depois de uma solenidade muito importante, né, da Imaculada Conceição, né, a partir de 8 de dezembro de 1854, a Igreja comemora cada ano esse mistério que vem descobrindo durante toda a história que Maria foi concebida sem pecado em vista dos méritos futuros de Jesus Cristo. E este mistério com certeza nos traz grande alegria, porque no final das contas trata-se de uma de nós, ou seja, humana como nós, porém convidada para participar na obra da salvação de maneira muito única. Então a Igreja agradece a Deus celebrando esta solenidade. Mas eu tenho uma pergunta aí para vocês, Marcos e João, né? Essa festa trouxe ontem alguma reflexão, está trazendo alguma reflexão? Como vocês olham a solenidade da Imaculada Conceição? Bem, eu acho que um dogma, né, uma certeza muito importante para a gente, porque nos conduz a Cristo, né, a quem Jesus Cristo é para nós, porque muitas das vezes existem pessoas, né, que ainda estão na sua caminhada de fé e talvez ainda não tenham parado para pensar que Jesus Cristo, além de ser talvez um homem que trouxe grandes mensagens, ele é o próprio Deus encarnado, é o próprio Deus que se faz homem, é Deus que vem ao nosso encontro. E às vezes a gente não tem noção disso. Jesus é Deus. Às vezes a gente fala isso para alguém, às vezes a pessoa dentro da igreja não sabe. E Jesus, sendo Deus, era imprescindível, era necessário que ele fosse gerado num ventre sem a mancha, sem nenhuma mancha, inclusive do pecado original. Então, quando a gente fala que Maria foi concebida sem mancha, a gente necessariamente está nos indicando a grandeza de Jesus Cristo. É aquilo que o senhor falou, os méritos futuros conquistados pelo próprio Jesus, né? Tudo que Jesus faz, justamente por ser Deus, não fica somente no tempo, né? E a gente vê que Jesus vai conquistar esses méritos na cruz depois que Maria é concebida sem mancha. Sim, sim. Ele vai nascer, né? Ele vai ser gerado no ventre, 33 anos, depois vai para a cruz. Então, isso que aconteceu com Maria é proveniente daquele sacrifício que ultrapassa o tempo e o espaço do próprio Jesus, que não é um homem qualquer, é Deus, né? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que salta aos nossos olhos o que é ser Deus encarnado. Olha o que provoca na vida das pessoas o fato de Jesus ser Deus encarnado. A própria mãe dele teve que vir ao mundo, teve que ser sua alma ser criada sem nenhuma mancha e com a graça santificante, né, que Adão e Eva perderam. Sim, sim. Aquilo que você apontou, de fato, né, às vezes cria confusão, né, quando se pensa, mas como assim ela, por causa dos futuros méritos de Jesus, ela já foi preservada da mancha do pecado original, ou seja, aquilo que Jesus ia conquistar. Sim. Para a humanidade já dá beneficiou. um nó na cabeça das pessoas às vezes. Mas exatamente essa confusão na nossa cabeça é natural e não pode ser diferente. Por quê? Porque nós vivemos no tempo. Uhum. E nossa realidade é sempre marcada pelo tempo. Aquilo que aconteceu, o que está acontecendo, o que acontecerá, assim generalizando, né? Tudo para nós está colocado em alguma parte dessas três possibilidades, né? Ou no passado, ou no presente, ou no futuro, né? Quando Deus é eterno, que também às vezes é confundido como se fosse o tempo que nunca vai acabar. E não é só isso, né? Não, mas exatamente porque não se trata do tempo. Uhum. Então, quando alguém pensa sim. a eternidade é o tempo que não tem um fim,
não está pensando corretamente. Aí é imortalidade, é outra sim, coisa. Sim, talvez poderia usar outros nomes, né? Mas Isso. eternidade significa simplesmente que não há mais tempo para Deus, como se fosse na mesma hora, usando uma linguagem que possa um pouco explicar, nós podemos dizer assim, que para Deus, em mesmo momento, está tudo que agora está acontecendo para nós, o que já aconteceu para nós, o que acontecerá para nós. Para Deus, tudo é agora. Ele está presente em cada um destes, para nós, momentos, plenamente e completamente, né? Então essa confusão ela pode acontecer quando nós escutamos sobre futuros méritos de Jesus. Mas como entender isso, né? Que Deus, ele dessa dimensão divina da eternidade, ele entra para o tempo, né? Quando isso é uma das coisas, né, muito interessantes, né, na encarnação do Filho de Deus, né? Que Deus entra na realidade do tempo, na pessoa de Jesus, né? Se tornando verdadeiro homem. Então, ele se submete ao tempo. Né? Nós contamos quantos dias Jesus, aliás, quantos anos ele viveu, se fala dos 33 anos, né? Nós não conhecemos o exato dia do nascimento de Jesus, mas sabemos que foi aquele momento quando ele foi concebido, depois quando ele nasceu e inclusive quando ele morreu. Sim. Né? Então nós contamos tempo de Jesus aqui neste mundo, mas nós entendemos Deus que viveu fora do tempo, na eternidade, se submete ao tempo. Só que aquilo que ele realiza no tempo também é levado para a eternidade. Ou seja, se foi levado para a eternidade, aqueles méritos futuros de Jesus beneficiaram a concepção de Maria, né? Sim, sim. Então, não sei se facilitei ou compliquei. É mais ou menos o que é o que acontece na Santa Missa, a última ceia, né? Aquilo, quando Jesus celebra a última ceia com os apóstolos, eles vão comungar já da Eucaristia que vai se realizar plenamente na morte, sim. Que é depois. Morte, paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? Sim, mais ou menos a mesma coisa. Sim. Aconteceu antes, na última ceia, os futuros méritos que Jesus conquistou também acontecem na concepção sem mancha de Maria. Mas ficou faltando o João, não deixa o João fugir não, ele não falou que o que significa para ele a Imaculada Conceição, não, mas é claro que qual a importância. Ele quer falar muita coisa, né? Não, sempre quando falo de Nossa Senhora, para mim é difícil, né? Eu assumo que sou fraco para falar sobre esse assunto, mas Nossa Senhora, ela sempre traz assim, a Imaculada Conceição. É importante a gente ver, né, principalmente, eu estava fazendo um estudo até bastante pouco tempo atrás, que na grande parte, ou na maioria ou talvez em todas as aparições de Nossa Senhora, ela se apresenta como a Imaculada Conceição, né? Foi assim em Lourdes, foi assim na aparição de Santa Catarina Leburré, né, da Medalha Milagrosa, a inscrição, inclusive, que tem na medalha, fala sobre isso, né? E o que eu vejo nesse sentido dessa Imaculada Conceição é um sentimento muito grande de esperança. Esperança daquilo que Maria é para aquilo que nós podemos ser, né? Assim, em que sentido eu quero falar isso? Que Maria, ela amou a Deus de forma perfeita, de forma a levar isso às últimas consequências, até o extremo do que significa amor, né? E exatamente por essa Imaculada Conceição, né? Essa Imaculada Concepção, ela estava livre, né? Essa liberdade que causa essa Imaculada Conceição para o coração de Maria, né? Então, quando eu penso Ave Maria cheia de graça, essa graça é exatamente a capacidade de uma criatura humana amar a Deus tão perfeitamente. Talvez nenhuma outra criatura de Deus tenha amado o seu Criador tal como Maria amou, né? Então, eu vejo exatamente nessa demonstração o que isso traz para nós, né? Esse desejo também de amar ao seu Filho e a Deus, Pai, como ela.
Se esforçar ao máximo. É Né? exatamente isso, né? Sim. Nós que não temos, nós que temos a mácula do pecado, né? Mas ela é como nossa mãe, né? E somos filhos dela, né? Sim. Então a gente tem também esse dever, essa capacidade de buscar, né? Da nossa dentro da nossa imperfeição, né? E foi interessante que, quando você falou daí, né? Quando o anjo fala para ela, ele fala que não é antes, nem durante, nem depois. Fala, o Senhor é contigo, né? O Senhor fala dessa eternidade de Jesus e o que esses méritos conquistados, dessa grandeza que acontece em Maria. E na devida proporção, nós somos convidados também a imitá-la, né? De buscar essa união com Jesus Cristo, né? Com a nossa pequenez. Eu acho que vale a pena aqui destacar exatamente essa parte que você agora aqui tocou, né? Porque pensando, né, em Maria como exemplo para nós podemos dizer, não, puxa, mas como vamos nos comparar com ela? Então, para que seja muito claro para nós, né? Ela foi concebida sem pecado original, sim. Mas ela não foi poupada de todas as tentações que ela precisava, como qualquer ser humano, enfrentar. E em todas essas situações, como a Igreja nos traz um ensinamento baseado na convicção que existe desde sempre, em todas essas situações, todas as tentações, ela não sucumbiu, ela continuou firme. Ela só optava pelo próprio Deus. Isso foi o mérito dela. Sim, porque se não podemos dizer, ela ganhou como presente de graça a libertação do pecado original, ela não ganhou como se fosse naturalmente imunidade disso, aos outros pecados. Exatamente. Né? Como se fosse ela não pecou porque ela não tinha como pecar, porque era impossível ela pecar, né? É aquela questão de Adão e Eva, né? Adão e Eva foram concebidas sem mancha, mas pecaram. Né? Isso mesmo. Maria então, não, Maria não sucumbiu. Bem lembrando, então exatamente assim que temos que olhar que o esforço de Maria para continuar nesse caminho de fidelidade ao seu Senhor é uma coisa que marcou a história dela aqui neste mundo. Com isso, nós entendemos que ela, sim, é para nós o exemplo que podemos todos nós também, sendo já purificados do pecado original, no momento do nosso batismo, sim, podemos viver a nossa vida escolhendo sempre a Deus. Mas ainda, se tropeçamos, como falamos um pouquinho na semana passada, né? Nós podemos nos confessar, procurar a confissão, para a partir desta confissão tomar já decisão para o resto da vida. Eu não quero escolher o pecado, eu quero continuar firme no caminho do Senhor, sempre escolhendo Ele e não outras coisas que nos distanciam dele, né? Então, assim, Maria, de fato, é para nós exemplo e, obviamente, que nós podemos, além de pedir, aliás, além de olhar ela como exemplo, também pedir a bênção, a intercessão dela, para que nós possamos também viver uma vida imaculada, mais imaculada possível, né? Claro, dentro das nossas possibilidades humanas, capacidades humanas, lembrando que não se trata apenas da capacidade humana em si, da capacidade humana reforçada pela graça de Deus, né? Então, nesta busca da nossa santidade, nós não contamos apenas com aquilo que humanamente somos capazes de fazer. A graça de Deus que age na nossa vida nos coloca à disposição tudo que é necessário para que a gente viva uma vida santa de fato. Amém. Sim. E é interessante que dentro dessa dinâmica dela ter sido concebida sem mancha e ter se preservado sem o pecado, né, até o fim, é que nos indica aquele título de Rainha dos Anjos e dos Santos, né?
É o fato de que por que ela é a rainha dos anjos, a rainha dos santos? Porque porque ela foi concebida sem mancha e lutou durante a sua vida para não cometer qualquer pecado, buscando incessantemente a Deus, né? Então é um título que nos faz refletir que, como Jesus falou, né? O rei é aquele que serve, né? Vai nos mostrar o quê? A humildade de Maria, ao mesmo tempo que a sua perseverança em buscar sempre não manchar, não decepcionar a Deus, né? Buscando essa intimidade, essa comunhão com o Senhor, né? E Um exemplo para nós. E com certeza também nos mostra claramente o que acontece conosco quando nos entregamos plenamente ao próprio Deus, como se fosse esquecendo de nós mesmos. Sim. O que depois Deus faz conosco, o que Ele nos traz. Às vezes tem essa coisa, eu tenho medo de me entregar a Deus porque eu vou perder a mim mesmo. Mas exatamente este é o caminho para que Ele possa fazer muito na nossa fazer história. morada de forma definitiva na gente. Não tem outro jeito. Nós. A gente tem que abrir mão de nós para que Ele possa estar em nós, como aconteceu na história de Nossa Senhora. Então, que ela nos guie também e abençoe como mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.